Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não preciso nem pregar hoje, né? Hoje não precisa nem pregar. Glória a Deus por essa presença maravilhosa do Senhor aqui. Eu creio que o Senhor Ele diz assim hoje para nós, né? Que era necessário Jesus estar aqui neste lugar. Ele tem um propósito muito grande, né, para nossas vidas. É um propósito que eu creio que o Senhor vai falar conosco hoje mais ainda, né? Porque nós já ouvimos bastante da parte de Deus pelos teus servos aqui, né? Glória a Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 23 e 24. Essa semana, quando o pastor me chamou para pregar, e a gente fica pensando, que palavra, né, levar, né? Isso preocupa bastante, né, a gente. E aí, eu fiquei pensando nas coisas que aconteceram nos últimos dias, nos sonhos, e a gente precisa estar atento com o que o Senhor está falando, né? E a primeira coisa que nós precisamos estar atentos seria o quê? A nossa adoração a Deus. Eu acho que isso é o princípio de tudo. E hoje foi falado muito isso, né? Nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. E hoje eu vou passar um pouquinho sobre isso, né? E foi o que eu ouvi da parte de Deus nesses últimos dias. O Senhor, Ele falou comigo, né? E assim, só um minutinho que eu vou trocar. Aleluia. Às vezes muitas coisas não estão funcionando na nossa vida, a gente está fazendo da nossa forma, do nosso jeito, e o Senhor, Ele está nos visitando, falando que nós precisamos simplesmente adorar o Senhor. E adorar o Senhor não é uma coisa externa, seria uma coisa interna. Jesus, Ele veio para nos mostrar que que nós precisamos adorá-lo, mas em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é dia de domingo, simplesmente ir para a igreja, chorar ali no momento, uma coisa externa, mas primeiramente tem que ser no nosso interior. E o Senhor, Ele começou a me falar em relação a isso. Nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E eu comecei a pensar realmente, como assim em espírito e em verdade? E eu preciso ter a consciência disso, eu preciso ter a certeza de que eu estou adorando em espírito e em verdade. Então, em João capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim. João 4, 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. Deus é espírito, importa que os que adoram, o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo que hoje teve uma ação, um momento aqui de adoração ao Senhor. Eu creio que Deus falou em muitos corações aqui. E é interessante que Jesus está falando que o Pai aqui. O próprio Jesus está falando que o Pai, Ele está procurando aqui os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E Ele, se eu não for em espírito e carne, e estiver aqui adorando Deus, não está me procurando. Por isso que diz assim, Ele está procurando, o Pai está procurando em espírito e em verdade. Não é em mentira, mas é em espírito.
E a gente precisa entender isso. O Senhor falou comigo sobre isso, que esse é um dos princípios para a gente começar a ter uma ação da vontade de Deus. E às vezes a gente quer primeiro ter ação, fazer as coisas, para depois adorar a Deus, ou nem adorar, vou fazer do meu jeito. Mas para a gente adorar o Senhor, a gente precisa estar em espírito e em verdade. E aí as coisas começam a fluir nas nossas vidas. Às vezes a gente está vivendo de forma que está fora da vontade de Deus. E aí eu falo assim, eu sou um adorador. Mas na verdade, eu estou fazendo tudo conforme a minha vontade. Então, aqui Deus está falou muito comigo em relação a isso. E eu queria compartilhar com vocês sobre essa palavra. E eu creio que hoje já teve um momento de adoração muito forte aqui. E o Senhor falou em muitos corações. Então vamos dar continuidade a isso no mesmo espírito, né? Em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então ali, estava vendo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Quando Deus disse, né, ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele falou assim, disse-lhe Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tem outras versões diferentes, mas o que o Senhor ele está falando aqui, o homem, antes de ter a queda, né, Adão e Eva ali, o homem ele andava em espírito, porque para se relacionar com Deus, tem que ser espírito, porque Deus é espírito, amém? Então, Deus é espírito, e ali eles tinham esse relacionamento toda tarde, ali o Senhor ia visitar e eles tinham uma conversa. O Senhor, ele tinha Adão e Eva tinham uma intimidade. Então o homem ali foi feito a imagem e espírito, né? E o espírito, com o espírito, e conversava com Deus. Mas depois da queda, nós vemos que o homem ele parou de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um espírito que habita em nós, que nós, através do Espírito Santo, nós nos relacionamos com Deus e aí passamos pela adoração a Deus em espírito e em verdade, né? Então, quando o homem caiu no pecado, né, teve a perda dessa adoração ao Senhor. Então passamos a não adorar. E em Isaías 43, 21, a Bíblia diz que nós fomos feitos, né, nós somos formados para adorar a Deus, para louvor do Senhor. Por isso que muitas das vezes nós sentimos falta de algo. Pessoas vão adorar deuses estranhos, né? Vão se prostrar diante de deuses estranhos. Por quê? Porque é uma necessidade no ser humano de adorar. Mas nós não sabemos ainda, muitos não sabem que nós devemos adorar ao Senhor. Mas aí nós entendemos que a Bíblia diz que nós precisamos ser regenerados, né? Nós precisamos ter um novo nascimento. Porque não é simplesmente eu começar a adorar sem ter um novo nascimento, né? Nós vimos no final de semana que teve o batismo, os irmãos desceram as águas e ali eles estavam morrendo para o mundo e nascendo para Cristo em espírito. E a Bíblia diz que nós nascemos do Espírito, é um novo nascimento, né? Nós somos uma nova criatura, né? E aí nós precisamos ser regenerados, né? Um novo nascimento, para que tenhamos uma adoração a Deus verdadeira, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele está procurando os verdadeiros. Então, se Ele está procurando ainda. Então, é sinal que tem que achar. Existem falsos adoradores, mas Ele quer escolher a dedo. E eu creio que todos nós aqui somos adoradores, amém? Glória a Deus. Somos adoradores ao Senhor. Aleluia. E Deus está à procura dos adoradores.
mas isso é através do seu Filho Jesus, que veio nos trazer é como se fosse assim, quando nós percebemos Jesus falando, mas a hora vem, e é agora, né? Em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e de verdade. Eu imagino, né? Imagino comigo que lá no céu o Senhor, ele falou assim, vai lá e fala para eles que agora é diferente. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo, ele era sobre o homem, né? E hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Então Jesus, ele veio para trazer essa ligação para a gente fazer um novo relacionamento com Deus. Desculpa. Então, provavelmente não, né? No meu pensar, o Senhor, ele tinha todos esses planos já, para que nós voltássemos de novo a ser verdadeiros adoradores. Amém? Enquanto nós não adoramos o Senhor, nós não conhecemos a Ele. Amém? Nós não conhecemos ao Senhor enquanto nós não nos tornamos verdadeiros adoradores. E aí, voltando aqui no contexto, eu começo a ver um passo a passo do Senhor Jesus, nos ensinando o que é adoração. E o título assim dessa mensagem seria Ativando a Adoração a Deus. É isso que nós precisamos como igreja, né? Ativar essa adoração a Deus. Porque somente através da adoração ao nosso Deus que nós vamos ter a direção, nós vamos ter resultados, nós vamos ter confiança. Nós vemos homens que lá em um povo que foi o povo que saiu da escravidão dos egípcios, eles viram muitos milagres porque Deus levantou um homem para fazer isso. Só que eles eram ingratos. Eles viam milagres de Deus e eles eram ingratos porque eles estavam querendo voltar à vida antiga, onde tinha o que comer, o que beber, mas eles eram escravos, né? Então, eles não adoraram a Deus porque eles não estavam entendendo realmente o que o Senhor estava, qual que era o propósito de Deus. Amém? Então, a adoração a Deus, ela nos leva a entender a vontade de Deus também. A Bíblia diz que quando nós adoramos, nós nos tornamos mais parecidos. Isso está falando sobre a idolatria, né? Tornam-se iguais a eles os que adoram. Então, quando nós adoramos ao Senhor Deus, nós nos tornamos também iguais a eles. Então, quanto mais a gente adora, quanto mais a gente vai adorando ao Senhor, mais nós vamos se aproximando de Deus e nos tornando parecido com Ele. Por isso que o mundo não nos conhece. Porque eles não conhecem a Deus, eles não adoram. Então, quanto mais você adora, você vai se aproximando de Deus. Os teus atos, os teus princípios são parecidos com Deus. E o mundo não conhece a Deus. Então, você não vai ser reconhecido pelos homens, mas você vai ser reconhecido por Deus. Não tem coisa melhor do que ser reconhecido por aquele que nos criou. Aleluia! Todos estão entendendo aí a mensagem? Amém? Então eu vejo um passo a passo do Senhor Jesus. No contexto aqui, a gente vai voltar em João, mas a gente vai começar ali do início, onde a mulher samaritana teve um encontro com Jesus Cristo. Amém? João capítulo 4, versículo do 1 ao 30. Eu vejo o primeiro ponto ali de Jesus, é como se fosse ali um passo a passo. É a visitação de Jesus. Quer dizer, Jesus, ele fez um caminho já para encontrar esta mulher. Diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era ali necessário, amém? Era necessário passar por Samaria. Olha só a importância que o Senhor dá para as nossas vidas.
É necessário o Senhor estar aqui nesta manhã, ele disse. Amém? É necessário, porque nós precisamos compreender o que é adoração. É necessário. E diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, nesse primeiro ponto, nós percebemos que Jesus ele era necessário passar naquele lugar. Era um povo que... Samaria é um povo meio que mestiço, né? Era uma mistura de dois povos. Né? Se você olhar, ver alguns estudos, era mistura de dois povos, mas eles eram povo israelita. E essa mulher, ela nunca imaginaria que Jesus estaria ali. Esse primeiro ponto é onde o Senhor vê a necessidade de estar naquele local. Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que aquela mulher tinha pecados, todos nós tínhamos pecados, e é através da vida de Jesus, através da salvação que Jesus veio dar para nós saímos desse pecado. Então, essa mulher, no segundo ponto aqui dessa mensagem, ela começa a ter um diálogo com Jesus, começa a falar com Jesus, e há um confronto. É assim como Jesus se apresenta para nós. Eu creio que quando alguém foi ministrar a palavra na sua vida, né? Até na minha eu lembro que começou a falar coisas que a Bíblia ela confronta o que nós vivemos, porque nós não vivemos verdade. Quando nós não conhecemos Jesus, nós estamos andando ainda em mentiras, né? Porque nós só passamos a conhecer mesmo a verdade quando nós temos o encontro com Jesus. Eu creio que cada um aqui que já teve esse encontro com Jesus pode contar um pouco, né? Como é que foi. Então essa mulher foi começando a falar, né? No 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, o espiritual, ele não bate com o que nós vivemos quando estamos no pecado. É espiritual. E há esse grande segredo para a gente entender as coisas de Deus. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo. E essa mulher ainda não tinha esse entendimento espiritual que Jesus estava falando. E ela estava falando de uma forma diferente, né? Estava pensando de uma forma diferente. E aí foi tendo esses confrontos, né? Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água? E a mulher já começou a se especular, já começou a querer saber. Opa, eu quero saber sobre isso, quero saber mais, né? E diz assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então essa mulher, ela achava que ela era um adorador. Porque mais para frente ela fala que os pais dela, os mais antigos, eles adoravam em tal lugar, né? Eles adoraram e muitas pessoas
acham que o lugar de adorar é lá na igreja. Eu vou na igreja no domingo, eu vou adorar. Por isso que a mensagem que eu trouxe hoje com o nome é ativando a adoração a Deus, né? Amém. Nós precisamos ativar aquilo que ainda não se tornou muito claro para nós. Nós precisamos entender essa grandeza de Deus, o que o Senhor Jesus tem trago nessa palavra. Todas as vezes a gente vê, sim, essa mulher, ela praticava pecados, tudo mais, e a mensagem que, na verdade, Jesus ele quer levar para ela é que ela seja uma adoradora verdadeira. Não mais como antigamente, que eles adoravam em um local, mas sim agora no interior dela iria jorrar águas vivas, águas que o Senhor viria trazer, o Espírito Santo, ela iria entender essa verdade de Deus, ia ser quebrado toda religiosidade. Se a gente começar a entender, ela não adorava a Deus verdadeiramente, então a gente olha para os atos que ela tinha, não condiz com aquilo que é a vida de um adorador. É por isso que há necessidade de estarmos adorando. E estar adorando a Deus é estar tendo esse relacionamento com Deus, assim lá no começo. Nós precisamos, assim, ter o nosso tempo com o Senhor. E ontem eu estava orando, até falei com o Cláudio, estava em casa orando, e eu precisava que Deus falasse comigo. A gente fica, Senhor, e o Senhor, Ele falou comigo. E eu não tenho incerteza disso, eu tenho a certeza que Deus falou comigo. Enquanto nós não soubermos o que verdadeiramente é adoração, falar como a linguagem do mundo, a gente vai ficar batendo cabeça. A gente vai querer fazer as coisas do nosso jeito. Então, é uma primeira coisa, é um princípio de tudo, é entendermos o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, porque nós temos o Espírito de Deus, que vem ao nosso espírito, e através do Espírito de Deus, quando nós nascemos de novo, que é necessário, aí nós começamos a andar no quê? Na verdade. Nós precisamos viver a verdade. Não somente no Espírito, porque muitas das vezes nascemos de novo, mas não andamos na verdade. Nós não podemos viver na mentira, eu nasci de novo e eu continuo na mentira. Não, nós nascemos do Espírito, e a partir de agora nós temos que andar na verdade. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a verdade, a palavra de Deus, que vai nos dar direção, né? A palavra de Deus que nos conduz, a palavra de Deus é o caminho, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia. E aí no terceiro ponto da mensagem é que essa mulher, ela começou, nós vamos ali no versículo 25 e 26. Desculpa, no versículo 15 ao 24. 15 a 24, diz assim: ele lhe disse, o anterior. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela achando que era uma água que de beber, que ela não teria mais sede. Ela ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. E aí o Senhor fala com ela, assim, no 16, ele lhe disse: vai e chama o seu marido e volte. E aí ela falou: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem
agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores os adoram em espírito e em verdade. Amém? Nesse terceiro ponto, nós percebemos que ela se interessa. Ela reconheceu ali: tu és profeta. Muitas pessoas reconhecem quem é Jesus. Poxa, eu sei quem é Jesus, eu sei que você é um homem de Deus, sei que você é uma mulher de Deus. Mas na hora de mudar de passo, de falar qual que é o próximo passo, reconheci Jesus, eu preciso o quê? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso confessar os meus pecados. E depois de tudo isso, essa mulher, ela reconhece ali Jesus. E a palavra de Deus, Jesus Cristo, eu creio que quando nós fomos tocados por Jesus, nós fomos transformados por Jesus, primeiramente, nós começamos a ver que nós, na presença de Deus, que nós conhecemos, nós olhamos para nós e falamos: como eu estou sujo, como eu sou pecador, porque eu olho para a palavra, não condiz com o que eu estou vivendo. E essa mulher, a Bíblia diz que os samaritanos ali, eles adoravam, né? Eles não, aqui nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os judeus, Jesus, ele diz assim: hora em que vocês adorarão o Pai. Ele diz que eles não sabem adorar, eles não sabem o que eles adoram. Então, quando nós não sabemos realmente quem nós estamos adorando, né? Nós não sabemos como adorar esse princípio, nós continuamos ainda no erro, nós continuamos andando ainda, batendo cabeça, porque nós não temos direção. Essa mulher viu ali, olhou para Jesus e falou: você é um profeta, porque Jesus falou para ela. Jesus já estava esperando isso. Eu creio que Jesus já estava, ela foi um passo a passo, ela começou a falar: Senhor, me dá essa água aí. Jesus deve ter falado: opa, está chegando. É como nós vamos evangelizar uma pessoa, nós temos um passo a passo também. Ali, eu lembro de um amigo meu que quando eu me converti, e eu ia conversar com ele, mas já não estava mais batendo nas conversas, porque eu conhecia Jesus. E eu orava comigo, eu sempre falo isso, já falei aqui. Enquanto eu estava conversando com ele, eu estava meio desatento no que ele estava falando, porque eu estava orando aqui: Senhor, como é que eu faço para a gente entrar na conversa? E aqui eu estava orando: Senhor, toca no coração dele agora. E num instante ele falou assim: Nivaldo, eu queria saber como que é esse negócio, cara. Você antes não servia a Deus, e você servia a outros deuses, e agora você virou cristão, evangélico. E aí foi que por dentro eu falei: glória a Deus. Esse é o momento. Então existe um momento que Jesus fez um passo a passo ali. Ele chegou para ter um encontro que era necessário com uma mulher que já tinha uma vida muito distante de uma verdadeira adoradora, e se achava ser uma adoradora, devido aos antepassados ali, da forma que eles viviam. E Jesus falou: aos pouquinhos, vamos lá, nós não podemos desistir, vamos devagarzinho, vamos começar a falar. Então, ele começou a conversar com essa mulher, e essa mulher começou a falar: poxa, eu vejo que tu és profeta, porque ele falou da vida dela, coisa que só ela sabia. E aí, ela falou: eu não tenho marido. Ela confessou
que ela não tem marido. Ela começa a confessar aquilo que Jesus, concordar com aquilo que Jesus está falando, porque é a verdade. Então, quando Jesus ele vem com a palavra, nós não podemos esconder. Nós não podemos ser adoradores de mentira, mas sim de verdade, porque nós erramos. Nós somos falhos. Mas se nós nos prostrarmos diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei. Olha só o meu pecado, é isso aqui, ó. Eu creio que o Senhor, Ele tem a misericórdia. E Ele vem para nos tratar de novo. Para nos ativar como adoradores. E nós precisamos ser ativados como adoradores. Não deixar o Espírito Santo que há dentro de nós apagar o Espírito Santo. Nós precisamos ser ativados cada vez mais. E é interessante que a adoração, ela não tem limite. Poxa, eu sou um adorador aqui, de vir para a igreja, adorei. Não existe limite. Deus é infinito na sua misericórdia. Deus é um Deus infinito em grandeza, em bondade. Nós não podemos ter limite de adoração. Nós temos que ser contínuos. E é difícil, meus irmãos. É muito difícil, porque nós temos o mundo, vivendo no mundo, onde tem tirado a gente da presença do Senhor. Então é onde a gente precisa voltar de novo, para ativar essa adoração a Deus. E dando continuidade, essa mulher ali, ela declara mesmo que não tem marido. Então, o próximo ponto, os olhos espirituais dessa mulher, ela começa a ser abertos. Ela começa a ativar o que? O Espírito. Há uma ativação ali, ela começa. O 25 e o 26. Diz assim: disse-lhe a mulher: eu sei que é Messias, chamado Cristo. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Olha só. Ela já sabia que o Messias viria. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Aleluia. Essa hora eu vejo que há uma transformação no mundo espiritual. Há uma mudança no mundo espiritual ali para a vida dessa mulher. Os olhos delas começam a ser abertos para as coisas de Deus. Ela começa ativando o Espírito. Ela começa ativando a adoração dela ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o quinto ponto dessa mensagem, e último, está no 28 ao 30. Diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Se nós percebemos, essa mulher, ela já não ia sentir mais sede. Não sede dessa água que nós precisamos beber para hidratar o nosso corpo, mas ela entendeu que ela não precisava mais dessa água. Ela não precisava mais desse ritual de escondida nesta hora, para que ninguém visse ela. Ela não precisava mais disso. Essa mulher, ela já entendeu que ela teve um encontro com Jesus. E ali os olhos espirituais dela começou a ser abertos. Ela começou a ativar uma adoração verdadeira a Deus, através da conversa que ela teve com Jesus. E aí ela saiu pela cidade, né? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Ela saiu, ela começou a evangelizar. Ela começou a ter uma outra forma de vida. E o mais interessante que diz assim, né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Então ela deixou aquilo que é uma coisa que
às vezes prende a nossa vida. Às vezes prende a nossa vida no mundo. E quando nós conhecemos a Jesus, para nós andarmos em verdade, em espírito e em verdade, nós precisamos largar totalmente aquilo que nos leva a viver uma vida de falsa adoração. Uma vida que a gente fica preso ainda. A gente tem a necessidade de preencher a nossa vida com uma coisa que não vai nos trazer alegria. Nós precisamos preencher a nossa vida com a palavra de Deus, com a verdade, em adoração a Deus. E a partir daí, o Senhor nos leva a atuar em nossos trabalhos, em nossos lares, em nosso bairro, para fazer a vontade dEle. Quantos aqui não querem ser usados pelo Senhor? Aleluia? Aleluia. Todos querem ser usados. Eu quero ser usado pelo Senhor. E foi isso que o Senhor me falou nesses últimos tempos. Eu fiquei pensando. Porque a gente quer atropelar muitas das vezes. Mas nós precisamos primeiramente ser verdadeiros adoradores. Ali no nosso quarto, a palavra de Deus diz: fecha a porta. E ali em secreto a gente fala com o Pai. E Ele vai estar ouvindo. Por quê? Porque Jesus, Ele veio para falar, o Pai, Ele está procurando. E aonde que eu vou conseguir ser um verdadeiro adorador? Lá no meu quarto. Lá no meu quarto eu preciso aprender a adorar ao Senhor. E isso veio para mim assim, é difícil. Né? E aí foi que eu parei, eu falei, pensei, eu preciso, a gente está se alimentando da palavra. A gente erra, a gente está vendo todos os dias, né, o que o Senhor está nos falando. E nós precisamos estar atentos com essa verdade. E esse é o momento que nós precisamos ativar nossa adoração a Deus, amém? Eu creio que nessa manhã, muitos aqui já foram transformados, tocados pela presença de Deus. A gente não sai daqui vazio. Glória a Deus. Porque essa presença de Deus, ela vem para trazer mudança em algumas coisas. Deus, Ele não traz esse mover dele simplesmente para você ficar com alegria, pular na presença de Deus, mas existe um propósito. É necessário, Jesus, Ele fala, é necessário Ele estar aqui, eu creio que Ele está neste lugar nessa manhã. Então, não é coincidência, não é à toa que nós fomos tocados pela presença de Deus. É que algo de bom para nós passarmos para frente, nós somos cheios aqui neste local, pela presença de Deus, para que nós viemos transbordar esta água, nós estarmos cheios dessa água do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E é essa ativação que nós precisamos. Esse toque cada dia mais, esse particular com Deus, esse derramar na presença de Deus, é isso mesmo que o verdadeiro adorador é isso, é aquele que cada vez mais fala, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Senhor. Às vezes nós nos prostramos para orar e achamos, foi o que aconteceu comigo ontem, eu comecei a orar, mas ainda não tinha, ao nosso ver, eu não tinha sentido ainda a presença de Deus. Mas não é dessa forma, nós precisamos ser constantes. E ali eu comecei a orar. E às vezes um silêncio também, ele vai fazer com que nós ouvimos a voz de Deus. Porque muitas das vezes falamos e não paramos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Essa mulher, ela abriu os olhos, os ouvidos dela. Começou ali a questionar algumas coisas. Mas os ouvidos dela já estavam se abrindo espiritualmente, os olhos dela, e essa mulher mudou de vida. Aleluia. Essa é algo muito importante. Adoração a Deus, ativar a cada dia isso, em oração, em busca ao Senhor. E quando nós chegarmos aqui na igreja, nós atuamos
na música, nós atuamos na ministração, nós atuamos nos serviços. Isso é um espelho da nossa adoração. Nossa vida em adoração a Deus, ao nosso quarto ali, elas se tornam um espelho, ela reflete no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso casamento, nossos cuidados com os nossos filhos. É necessário refletir o tempo que a gente adora ao Senhor. Se nós adoramos só um pouquinho, se limita a adorar um pouquinho, muitas das coisas nas nossas vidas não é resolvido. E a gente fala, poxa, eu queria tanto resolver isso aqui, mas será que o meu tempo de adoração com Deus está sendo limitado ou está sendo ilimitado? Eu vou continuar adorando o Senhor. É isso que nós precisamos fazer, ativar a adoração a Deus. Vamos ativar a adoração a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Feche os seus olhos nessa manhã. Feche os seus olhos. E traz a lembrança daquele momento, a primeira vez que você foi tocado pelo Senhor. Eu me lembro da minha vez. Aleluia, que coisa maravilhosa. Porque eu vim do mundo, nós viemos do mundo. E não sabia, não conhecia o que é essa água que Jesus estava oferecendo. Nós não sabia qual é essa realidade de um verdadeiro adorador, de nascer de novo, de poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Lembra-se deste começo, ali no início, onde você teve um toque profundo do Senhor. Neste momento você vai falar com Deus, que você quer de novo. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós queremos continuar adorando, sendo ativados cada dia mais. Aleluia, Senhor. Ah, Deus. Nós não vivemos, Senhor, sem a Tua presença. Neste momento queremos ativar cada vez mais. Não que nós não estejamos adorando. Não foi isso que eu vim ministrar aqui, que não tem adoradores. Sim. Mas nós não queremos ser limitados. Nós queremos continuar, Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a Tua palavra diz que a hora vem e é agora. Não é outra hora, é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais assim. O adore. Deus é espírito. E Ele importa. Ele importa que nós o adoremos. Aleluia.